Olá, muito boa noite. Muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesse terceiro dia, nessa terceira live, em homenagem à obra e aos 100 anos de Maria Helena Andrés, artista plástica, escritora, professora emérita da Escola Guiar Weng, Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Alexis Azevedo, estou na condução técnica aqui dessas lives e vou, antes de chamar a diretora, professora Lorena Dark, vou repassar com vocês que estão nos assistindo, várias pessoas já nos cumprimentando pelo chat do YouTube. Vou repassar a nossa programação, essa série de 5 lives, em comemoração aos 100 anos de Maria Helena Andrés, está aí na tela para vocês. Essas lives são uma parceria entre a Escola Guiar, Universidade do Estado de Minas Gerais, e o Instituto Maria Helena Andrés. Já aconteceram as duas primeiras lives nos dias 7 e 14 de junho, hoje a nossa terceira live, e aí temos mais duas lives subsequentes no dia 28 de junho e no dia 5 de julho, sempre lives transmitidas a partir das 19h30 aqui no nosso canal do YouTube, Escola Guiar Weng Oficial. Convido a todas as pessoas que estão nos assistindo a se inscreverem no nosso canal. Nós temos aí disponível uma videoteca bastante interessante, outros vídeos, inclusive, com falas da Maria Helena Andrés, vídeos históricos e aí vídeos de interesse institucional da nossa escola. Convido a vocês a se inscreverem, né, para receberem aí as notificações das nossas próximas transmissões ao vivo. Então, como eu tinha dito a vocês, no dia 7 de junho, tivemos a abertura do projeto com professores da Escola Guiar, homenageando Maria Helena Andrés. Essa live está gravada, está aqui no nosso canal do YouTube, convido a todos e todas a assistirem aí a essa gravação, né? Na semana passada, no dia 14, com o tema Maria Helena Andrés e Ecologia Integral, tivemos a presença de Maurício Andrés Ribeiro, e também vocês podem recuperar essa gravação aqui no nosso canal. Hoje, com a presença de Marília Andrés e Marconi Drummond, o tema A Arte de Maria Helena Andrés. Eles já estão nos bastidores, já estão aí nos escutando, daqui a pouco a gente vai chamar os convidados, enfim. E as próximas duas lives, Arte e Educação em Maria Helena Andrés, com a presença de Ivana Andrés e Tereza Rolim, do dia 28 de junho, e fechando esse ciclo de lives em comemoração aos 100 anos, em agosto, Maria Helena Andrés completa seus 100 anos, e essa série de lives integram a uma programação maior em homenagem a essa artista. Daqui a pouco a Marília vai poder nos falar em quais são essas outras ações que compõem essa homenagem. Então, no dia 5/7, com o tema Maria Helena Andrés, Arte e Espiritualidade, teremos a presença de Eliana Andrés e a própria Maria Helena Andrés, que eu comento a vocês, já está aí nos assistindo. Eliana aí já nos deu um alô, que ela já está aí nos assistindo. Muito boa noite, Maria Helena. Que especial tê-la aí conosco essa noite novamente. Só para constar aqui o crédito novamente, né, a realização dessas lives, uma parceria entre o Instituto Maria Helena Andrés e a Escola Guiar, Universidade do Estado de Minas Gerais. Antes de chamar com a gente a professora, doutora, diretora da Escola Guiar, Lorena Dark, gostaria aí de dar uma boa noite à nossa intérprete de Libras, Janaína Vieira. Boa noite, Janaína.
Hoje estarão conosco Janaína Vieira e Vanessa Bartolins, intérpretes de Libras, fazendo esse conteúdo ter mais alcance entre as pessoas que nos assistem ao vivo e na gravação. Temos um público da Escola Guiã usuário de língua de sinais e nos dá muito orgulho contar com essa ferramenta de linguagem tão importante. Janaína, eu vou te pedir licença, você já está devidamente apresentada, e eu vou aqui suprimir a tarjazinha com o seu nome para te dar aí mais espaço de sinalização para melhorar aí o seu espaço aí, tá bom? Boa noite, boa live para a gente. Sem muita demora, então, vou trazer aqui com a gente a professora Lorena Dark, diretora da Escola Guiar. Boa noite, Lorena. Boa noite, Alexis. Boa noite, Janaína. Boa noite a todas, a todos, a todes presentes. É um prazer estar novamente aqui, podendo participar desse momento tão pontual, né, na escola, onde a gente tem essa oportunidade de fazer uma homenagem, uma sequência de lives em homenagem à nossa professora emérita, né, professora Maria Helena Andrés. E hoje, especialmente, né, de nós fazermos aí essa live específica, né, sobre a diversidade da obra dela. Então, gostaria de, primeiramente, chamar a Marília Andrés Ribeiro. Tá bom, Lorena. Marília Andrés é historiadora, crítica de arte, curadora, professora, pesquisadora da arte brasileira moderna e contemporânea. Ela é licenciada em Filosofia pela FAFISH, o FMG, mestre em Artes Liberais pela State University of New York, at Stony Brook, nos Estados Unidos, doutora em Artes pela ECA USP, São Paulo, e pós-doutora com supervisão do professor Francisco Jaralta, da Universidade de Múrcia, na Espanha. Marília foi diretora da empresa Com Arte Projetos Culturais, presidente do Comitê Brasileiro de História da Arte e vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Atualmente, ela está na presidência do Instituto Maria Helena Andrés, Instituto IMA. Lecionou também várias disciplinas no campo da história da arte, da graduação, da pós-graduação, da UFMG, e organizou cursos e seminários de extensão universitária, entre eles a Bienal Universitária da UFMG, o ENG. Publicou livros, a Neo Vanguardas, Belo Horizonte, anos 60, pela editora Com Arte, e Introdução às Artes Visuais, em Minas Gerais, Belo Horizonte, pela editora Com Arte também. Marília realizou várias curadorias, entre elas fotografia e natureza, realizada na Lemos de Sá, Galeria de Arte, Nova Lima, arte e política no acervo do MAP, realizado no Sesc Paládio, Terezinha Soares, realizada no Palácio das Artes, né? E hoje Marília vai nos trazer aqui o assunto da diversidade da arte, né? Da produção artística de Maria Helena Andrés, desde os anos 50, quando ela frequentava, né, a escola de Guiar, até a atualidade. Né? Então, boa noite, Marília. Boa noite a todos, a todas e a todes. Né? É um prazer estar aqui e eu queria agradecer muito o convite, né, da Lorena e do Alex para celebrar o centenário de Maria Helena Andrés. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui e gostaria de falar um pouquinho da minha relação com a Maria Helena antes de falar da obra dela, né? Porque ela realmente, minha mãe, maravilhosa, generosa, carinhosa, inteligente, criativa, sensível, enfim, é tudo isso e mais alguma coisa. Enfim, eu fico emocionada. Então, assim, o que eu quero, ela me ensinou muito, né? Me ensinou muito a entrar nesse mundo das artes, né? Desde pequena, desde criança,
Eu me lembro que a gente morava numa casa com um quintal enorme, ela tinha um ateliê no quintal, e a gente, enquanto ela trabalhava no ateliê, fazia aquela série de cidades iluminadas que nós vamos ver aqui, a gente pintava os muros da casa, né? E era uma festa, então a gente já fazia arte ali junto com ela, né? E depois ela nos levava muito também para as exposições, me levava para conhecer a Bienal, fomos à Bienal várias vezes, quando éramos mais jovens, né? Então, e conhecemos também os artistas com os quais ela convivia. Eu lembro da Marília Janete Torres, da Nelly Frade, Mário Silésio, os críticos também que visitavam a nossa casa, o Mário de Andrade, Jacques Parado Brandão, né? Quem mais? Frederico, enfim, Guinhar também. Então, desde cedo, né, eu já tinha convivência com esse mundo das artes, né? Foi ela que me introduziu a esse mundo das artes. E foi o que me levou também a escolher estudar, né, e me profissionalizar na história da arte, né? E hoje eu estou querendo falar um pouquinho para vocês dessa história da arte de Maria Helena Andrés. Eu vou procurar julgar algumas imagens, comentar algumas imagens ao longo da trajetória dela, né? E também alguns textos críticos da época para ajudar a entender um pouco esse diálogo entre a arte e a crítica de arte, tá? Então, acho que podemos começar a projeção dos slides. Bom, então é isso, vamos falar da arte Maria Helena Andrés. É fundamental também dizer que, podemos passar, né, que Maria Helena aprendeu com Guinhar o lápis duro, né? Aqui nós temos duas imagens, dois desenhos em lápis crayon sobre papel, lápis duro, né? Então, ela aprendeu com Guinhar essa disciplina, né? Tanto a disciplina quanto a liberdade. Nós vamos ver alternadamente, ao longo da trajetória dela, esse diálogo, né, entre a disciplina e a liberdade, né? E a Escola Guinhar foi fundamental, né, nessa formação artística de Maria Helena, né? Bom, podemos passar. Nos anos 50, né, quando ela já tinha aprendido um pouco com Guinhar, ela vai fazer uma série de aquarelas, desenhos, com motivos rurais, com motivos de criança, né, representando o cotidiano dela, né? E aqui está uma aquarela muito bonita que retrata a fazenda da Barrinha, a fazenda dos meus avós, que ela frequentava com meu pai, né? Então, quero dizer também que o meu pai foi muito importante para ela, porque deu muita força para ela trabalhar, para ela ser artista, né? Para ela seguir a profissão dela, né? Então, aqui o que nós podemos dizer dessas duas primeiras imagens que eu estou mostrando é que era uma fase que a gente chama de figurativa, né? Ela passou por várias fases, não só ela fala dessas fases, mas os críticos também falam dessas fases, né? E aqui nós já estamos numa transição para uma outra fase, da fase figurativa para uma fase mais abstrata geométrica. Quer dizer, aqueles boizinhos que nós vimos na imagem anterior, né, tornam-se figuras geométricas. O que importa nesse bico de pena e aquarela sobre papel é justamente trabalhar, né, a linha, a cor, o movimento dentro do espaço do papel, no caso, né? E nós temos aqui uma crítica, logo em seguida, do Antônio Bento, que fala justamente dessa fase de transição, né, do figurativo para o abstrato geométrico. Ele fala o seguinte: tendo começado a fazer abstrações ou formas baseadas na realidade,
como se vê de sua tela representando um rebanho no pasto, em breve Maria Helena André se encontrava diante dos problemas específicos da pintura não objetiva. A artista procura agora estruturar suas composições dentro de ritmos ou de combinações de forças e cores menos estereotipadas que as das concretas já conhecidas. E sabe desenhar com segurança, como se pode verificar pela série da Via Sacra. Alguns desses desenhos possuem uma grande pureza linear e são, ao mesmo tempo, de uma qualidade arquitetônica irrecusável. Lembram esculturas em fio de ferro, pela nitidez com que se erguem no espaço, parecendo feitas para uma vida mais transcendente que a do simples desenho preto e branco. Eu acho interessante ele dizer, né, que a questão da pintura não objetiva, né, que ela começa a trabalhar questões estruturais da obra, né, tanto da pintura quanto no desenho, e ele fala desses desenhos que têm uma pureza muito grande. Eu acho que a Via Sacra, eu não tenho uma Via Sacra para mostrar aqui, mas aqueles boizinhos que eu mostrei no final lembram, né, esses fios de ferro que vão se tornar, que podem se tornar esculturas, né? E é interessante porque agora, nos anos 2000, ela vai recuperar esses desenhos, revisitar esses desenhos e transformá-los em escultura, né? O Antônio Bento já estava dando a dica aí, né, nos anos 50. Podemos passar. Bom, voltando aqui à fase figurativa, tem alguns trabalhos que são importantes de mostrar. Esse, por exemplo, o Casamento na Roça, Óleo sobre Madeira. Ela pintava no início sempre sobre madeira, né? E que retrata, né, justamente essa festa, essa alegria, essa festinha, né, que aconteceu na fazenda também, na fazenda da Barrinha, e que mostra aí as pessoas todas dançando, cantando, etc., né, comendo e tal. Agora, o que é interessante mostrar é que não é uma representação acadêmica neoclássica não é isso que ela queria passar. É passar essa atmosfera, né, da festa, que ela consegue fazer muito bem, né, usando essas cores superpostas e tal, né, lembrando um pouco o Guignard também. O Guignard vai estar muito presente também nesses trabalhos da fase figurativa. Pode passar. E aqui tem um que dialoga mais com o Guignard, né? É o Domingo no Parque, Óleo sobre Madeira. Maria Helena estudou no Parque Municipal, a escola Guignard ficava no parque, na época que ela estudou lá, né? Então, Guignard saía com os alunos para trabalhar no parque, para pintar e desenhar a paisagem do Parque Municipal. Então, nós vemos aí o parque, muito Guignard atrás, assim, aquela paisagem mais transparente do Guignard. E aqui na frente eu vejo, do lado direito, alguma referência à pintura de Cézanne, aos jogadores de cartas de Cézanne, alguma referência às meninas do Renoir, enfim, ela vai dialogando também com os artistas com os quais ela admirava, né? E justamente aqueles artistas que o Guignard apresentava para eles, né? Ele levava livros de artistas europeus e mostrava para os alunos. Enfim, podemos passar. Aqui é um estudo para Domingo no Parque. É interessante notar que ela tem vários estudinhos, né, que são justamente preliminares para se fazer depois uma pintura ou, enfim, mais uma pintura, né? Então, nesses estudos, ela realmente, os estudos aparecem algumas figuras que depois vão ser eliminadas e tal, mas eles são muito importantes para a gente ver o processo também do artista, né? Ela não vai de cara falando, pintando, né, na madeira, mas ela faz todo um trabalho preliminar. Né? Aqui nós já estamos passando para uma outra fase, né, quer dizer, a fase mais geométrica, olhando aí a questão também da pintura, né? Duas figuras, o que importa aí não é tanto representar essas figuras, mas aquela cena dos dois, né? E de uma forma bastante geométrica, usando essas cores,
e essa fragmentação que lembra um pouco os trabalhos do Picasso, né? A menina com violão, e atrás aquele fundo fragmentado do cubismo, enfim, ela está dialogando aí com outros artistas, né? Com os quais ela admira nessa fase. E aqui também, seguindo essa experimentação aí, a gente vê um trabalho que foi feito, óleo sobre madeira também, mas é uma técnica muito interessante que ela inventou. Ela pintava primeiro a tela com a tinta automotiva bem escura, né? Depois ela delineava com lápis as figuras, entrava com as cores mais transparentes, assim. Depois ela ia raspando com estilete para dar essa textura no quadro, né? E é um tema religioso, Bodas de Canaã, um tema cristão, né? Nessa época ela era muito cristã, muito religiosa. Ele escreveu, inclusive, um livro logo em seguida, né? Posteriormente, mas a partir de toda essa ambiência religiosa, chama Vivência e Arte, onde ela fala muito da arte sacra, né? E esse trabalho dela me lembra um pouco um artista francês que trabalhou também com a arte religiosa, que foi o Rouault, né? Eu admirava muito o Rouault também. Podemos passar. Bom, um outro crítico que era muito amigo de Maria Helena e que escrevia sempre sobre ela, vai dar um impulso muito grande ao trabalho dela, é Jacques do Prado Brandão. Ele vai dizer o seguinte: o primeiro traço marcante da personalidade de Maria Helena Andrés é sua extrema sensibilidade. Em seus desenhos e quadros, nas linhas que se desenvolvem marcando planos, nos contrastes de cores sutis e delicados, encontramos a artista voltada sempre para o mundo exterior, sensível à inteligência da linha e ao inefável poder emocional da justaposição de dois matizes distintos. Profundamente ligado à sua terra e à sua gente, com um raro conhecimento artesanal delicado e sensível, Maria Helena Andrés é um dos valores novos de Minas, uma pintora de invulgar talento que se vai projetando firme e poderosamente como uma das expressões plásticas do Brasil. Ele já diz, né, dá aí um impulso, já reconhecendo, né, o valor dela, que estava começando, né, em 1953. Então, tanto acho que a crítica do Antônio Bento quanto do Jacques Prado Brandão foram fundamentais assim, para dar um impulso, né, nesse trabalho de Maria Helena. Aqui já é um trabalho de transição também para uma fase que é a fase construtiva, ela chama, e muitos críticos chamaram de fase concretista, mas eu prefiro usar o nome construtivo porque é um conceito mais amplo, né? E onde ela vai retratar as crianças, né? Quer dizer, as crianças são motivos para ela trabalhar as questões, né, plásticas, estruturais da pintura, né? Ou seja, as cores, a forma, o movimento, né? Enfim, um trabalho também que ela começa a usar a tela, óleo sobre tela, né? Os outros a gente viu que foram trabalhos feitos sobre madeira, que ela já usa uma técnica diferente. Enfim, já está transitando aqui para uma fase, para essa fase construtiva, né? Já está entrando na fase construtiva. Aqui já é um estudo, né, para a roda de crianças, guache sobre papel, que a gente vê também como ela usava esses estudos, né, não só em desenhos, mas também em guaches, né? E aqui a gente pode ver que ela eliminou alguns papagaios, eliminou uma figura, né, para chegar naquele outro, no resultado final, que é aquele que nós vimos anteriormente, né? Mas é importante mostrar esses estudos. Bom, pode passar. E aqui, já na fase geométrica construtiva, né, abstrato geométrica, uma figura, né, que poderia ser o que for, mas ela chama de mãe e filho. Eu acho que dá para ver até a figura da mãe com o filho. É interessante que mesmo nesse momento em que ela está trabalhando mais as questões estruturais, né, da forma, da cor, da composição, ela sempre, mesmo assim, ela dá um nome que remete à figuração, né? Quer dizer, a figuração está presente também aí,
nesse trabalho geométrico. E esse me lembra muito os artistas concretos de São Paulo, né, paulistas. Eu acho que aqui ela dialoga muito próximo a eles, né? E eu acho que tem muita influência também da Bienal de São Paulo, né? Ela ia à Bienal, ela participou de várias bienais e conversava com esses artistas e sabia, olhava as obras, né? Tinha conhecimento das obras deles e tal. Pode passar. Aqui dentro da mesma série, né? Dentro dessa mesma fase, dentro dessa série de transição, aí as figuras também são figuras, mas o que importa aí é essa relação das cores, das formas, da linha, né? O movimento, o ritmo, que vai ser também uma constante na obra dela. E aqui nós chegamos assim numa série muito interessante, que é talvez a série mais conhecida dela, dessa fase de construtiva, né? É um trabalho, um movimento de cores, olhos sobre tela, da coleção do Henrique Meneghelli, um colecionador de São Paulo, e que mostra, né, justamente essa experimentação em torno da linha, da cor, do movimento, e é uma construção arquitetônica, é uma cidade construída, né? E, ao mesmo tempo, toda essa experimentação, né, bastante precisa, bastante disciplinada, né? Aí vem a disciplina bem presente aí, né? Para se fazer, para se construir esse trabalho. Geralmente com cores mais chapadas, linhas bem puras. Pode passar. Nesse outro aí, a gente, Fantasia de Ritmo, é da mesma série, de Cidades Iluminadas, mas aqui é um trabalho que está até no acervo do Museu de Belas Artes de Houston, nos Estados Unidos, da coleção do Leiner, do Adolf Leiner. E o que eu acho mais interessante desse trabalho é que ele me lembra música, né? Ele é ritmo mesmo, são ritmos, né? São cores, linhas, e toda essa movimentação, que é como se a gente estivesse em frente a uma partitura ou ouvindo uma música visual, né? É musical. Bom, quem vai falar bem dessa época, dessa fase construtiva, é o Fernando Coquearari. Ele vai falar posteriormente, na apresentação do livro que nós fizemos sobre Maria Helena, na Editora Com Arte, e que tem um texto muito interessante da Almerinda, da Silva Lopes, mas vamos pegar agora a visão, né, um trechozinho da apresentação do Fernando Coquearari. Uma das pioneiras do construtivismo em Minas Gerais, integrou, na década de 50, com Mário Silésio, Marília Janete Torres e Meire Vieira, um núcleo de artistas mineiros adeptos dessa nova tendência no país. Isso no mesmo período em que a arte construtiva se consolidava no Rio de Janeiro e São Paulo, então centros hegemônicos absolutos da cultura brasileira. Se a sincronia de Minas Gerais com as questões de ponta da cultura brasileira do período pode ser mensurada pela obra desses artistas, pelas mesmas razões, podemos escrever Andrés como uma das personagens essenciais de um dos momentos mais ricos, dinâmicos e profícuos da arte brasileira de todos os tempos. Poucos artistas tiveram o privilégio de uma carreira tão longa e diversificada quanto Maria Helena Andrés. Esse livro é não só uma merecida homenagem, mas, sobretudo, o registro da trajetória de uma pioneira da arte de Minas e do Brasil na segunda metade do século XX. Então, ele situa muito bem, né, a presença de Maria Helena dentro desse movimento construtivo brasileiro, né? E já fala aí, em 2004, dessa carreira tão longa e diversificada, que continua até hoje, em 2022, longa e diversificada. Porque o que marca, né, a obra de Maria Helena é justamente essa diversificação, essa diversidade. Bom, aqui nós já estamos passando para uma outra fase, né? Saindo daquela fase construtiva, toda geométrica, certinha, linear, disciplinada, para uma fase mais de liberdade, né? As linhas já são mais soltas, as cores também, né? E lembra muito a Cidade Iluminada, mas é uma cidade iluminada em liberdade total.
Bom, pode passar. Então, ela vai entrar nesse período aí, em contato com os artistas da Action Painting americana, né? Ela vai passar um tempo em Nova York, no início dos anos 60, estuda na Art Student League com Theodore Stamos, que pertencia a esse movimento de arte gestual, né? Action Painting, e lá ela recebeu estímulo também para soltar, né? Para soltar o gesto, o corpo, né? Deixar isso registrado no papel, né? E aqui é interessante porque ela vai usar dentro do desenho, do campo do desenho, esse crayon sobre papel veludo, que é uma técnica também que ela explorou muito, que deu muito certo, né? Porque mesmo remetendo aí ao barco, que ela está entrando aí numa fase que a gente chama de fase de barco, dos barcos, o que importa muito é o gesto livre que está presente aí nesse desenho. Vamos ver outros barcos dessa fase. Aqui um barco pintura, também óleo sobre tela, bastante revolto, né? Quer dizer, o importa aí é esse gesto, mas lembra sim os barcos, né? A figuração sempre está presente de alguma forma, né? Mas o que importa é essa liberdade de usar cores, linhas, né? Transparências e tal. Bom, Frederico Moraes vai dizer muito bem sobre essa fase. Ele vai escrever um artigo, né, no Dia da Tarde. Maria Helena Andrés previu em pintura os maremotos do Chile. Né? Na época houve uma série de maremotos. Ele vai dizer: os maremotos e terremotos ocorridos no Chile e em toda a costa do Pacífico impressionaram muito a pintora Maria Helena Andrés, que ainda continua preocupada e um pouco atemorada com estes cataclismas. É que a série de barcos e velas de Maria Helena desapareceu em profundos e dramáticos maremotos pretos, vermelhos e amarelos. Né? Ao mesmo tempo que Maria Helena mudou de tema, procurou também mudar de materiais. E no lugar de óleo, começou a usar primeiro o guache e depois o pastel. O suporte também mudou. Passou da tela para o papel comum de desenho. E agora um papel aveludado, de cor única, o cinza, ao qual se adapta extraordinariamente o pastel. Ele fala da pintura e ele fala do desenho de Maria Helena nessa fase de barcos. Pode passar. Aqui já está um outro Tempestade no Mar, uma outra obra dessa fase de barcos, muito bonita, né? Óleo sobre madeira, onde ela vai né, mostrar toda essa liberdade de usar cores, ritmos de uma forma violenta, né? Muito expressiva. É um expressionismo abstrato presente. Bom, e Olívio Tavares de Araújo também vai falar dessa série de barcos. E é interessante porque ele vai fazer uma apresentação de Maria Helena para uma exposição na Galeria Grupiara, que era uma galeria muito importante aqui dos anos 60. Né? Em geral, esses críticos eles escreviam apresentações, né? Ou então eles tinham colunas nos jornais, né? Onde eles escreviam sobre a obra daqueles artistas para torná-las, de uma certa forma, mais acessível ao público, ou então para fazer uma publicidade, né? daquela exposição. Então, ele vai dizer o seguinte: a série de trabalhos que ora apresenta Maria Helena Andrés, na Galeria Grupiara, é toda presidida por sugestões marítimas, com menções nos títulos dos quadros, a barcos que chegam e partem, a ancoradouros, a pescas, redes, ventos, etc. Isso não deve, entretanto, confundir o observador. Maria Helena Andrés é uma artista que, tendo experimentado, em uma de suas fases, a mais rigorosa abstração, dela parte para a sua pintura atual, em que apenas sugere a figura. Dizemos efetivamente sugere porque seus barcos e suas pescas não são retratos de dados objetos, mas, antes de tudo, arranjos de cores e formas sobre um determinado espaço, que é o da tela. E se esses arranjos evocam marinhas, é coisa de certo modo secundária.
né? Ele está dizendo que o importante ali é o trabalho da artista em torno da estrutura da obra de arte, né? Não é a representação de uma figura, de uma marinha, de um barco, mas toda essa experimentação, né, de cores e formas, né, composição sobre o espaço. Aqui é um outro trabalho dessa época, já bastante abstrato, né, expressionista abstrato, aí a gente lembra muito dos artistas americanos, né, dessa action painting, que eu acho que aí ela dialoga diretamente com eles, né? E aí a gente vê, né, toda essa explosão de cores e de formas no espaço pictórico, né, na superfície. E agora já está entrando numa outra fase, que nós chamamos de fase de guerra. Ela vem dessa liberdade do abstrato, mas ela vai entrar com a colagem, né? Vocês podem ver alguma colagem aqui no lado esquerdo, né? Tipo uma manivela, lá em cima uma colagem de um navio, o trabalho se chama Radioactive Ship, quer dizer, um navio radioativo, né? Tem outras pequenas colagens aqui do lado direito. Enfim, a colagem serve para estruturar, né, esse quadro. E dialoga também com os artistas da pop art americana, principalmente com aqueles que estão entrando, né, passando do abstrato expressionista, né, da pintura gestual, para a pop art, como, por exemplo, lembra o Rauschenberg. Então, há um diálogo aí com essa pop art americana e a introdução da colagem. E tem um crítico que vai falar dessa colagem, vamos ver. Jaime Maurício, ele vai falar o seguinte: nova fase de Maria Helena Andrés, colagem. Ao dinamismo bastante espontâneo e lírico dos desenhos e pinturas anteriores, quase todos com reminiscências de barcos e velas, sucede agora, por necessidade de complementação, a fase em que o espontâneo é controlado pelos elementos da colagem. Os recortes figurativos de rodas, estruturas, máquinas, engrenagens são entrosados à composição inicial, estruturando-a de um modo mais firme e violento. Não houve um salto de uma fase para outra, mas a continuação de pesquisas anteriores em que acrescentou a colagem. Os trabalhos atuais lembram o movimento da vida moderna, o dinamismo do mundo em que vivemos e do homem profundamente ligado à máquina, né? Eu acho que ele fala muito bem, né, dessa fase de colagens de Maria Helena, né, nesse momento. Nessa mesma época, ela vai fazer uma série de desenhos que remetem a essa fase de guerra, né? E que mostram figuras bem dilaceradas, né? Figuras, como é que se diz assim, revoltas, muita cor preta, sangue, vermelho sangue. Né? E ela diz que ela estava muito impressionada nessa época, justamente vivendo aquele período de ditadura militar aqui, de muita tortura, de muita prisão, né, de muita repressão. Então, isso saiu, né, de forma violenta, né, desses desenhos da série de guerra, ou da fase de guerra. Bom, agora nós já estamos saindo dessa fase de guerra, entrando numa outra fase, né, onde ela fez uma série de Madonas, e essa é das mais bonitas, a Madonna Barroca, já usando acrílica sobre tela. Eu acho que no Radioactive Ship ela já começa a usar uma outra, né? Não é mais o óleo sobre tela, mas a acrílica sobre tela, uma tinta mais interessante, né? Mais moderna para usar. Bom, e aqui ela vai remeter ao barroco, né? De novo, volta aquela temática religiosa, mais alegre, né? É a mulher, é a Madonna com o filho e tal, e vários elementos rococós, né? Ou barrocos. Vamos passar. Tem uma crítica aí do Jacques do Prado Brandão muito interessante, que ele vai escrever justamente apresentando a exposição dela na galeria do Hotel de Ipatinga, na Uzi Minas. Vai falar o seguinte: os mais recentes trabalhos de Maria Helena Andrés
Sua experiência com temas e motivos barrocos não é uma síntese das fases anteriores, mas uma tentativa de transcendê-las pela retomada de uma tradição. Não se trata aqui de recriar formas barrocas, mas o aproveitamento livre de motivos, como que uma verificação de quanto ainda permanece de barroco na visão do artista dentro do mundo atual. Acho que ele está falando do neobarroco atual. E o barroco, para um artista brasileiro, e mais do que tudo mineiro, está ligado a uma tradição perdida no mundo fechado de evocação religiosa. Suas Madonas se apresentam dessa forma contrapontualmente, ora como harmonias em azuis e branco, ora como polifonias em vermelho, demonstrando toda a ambivalência presente na própria concepção, né? Então, é interessante essa retomada e a maneira como ele fala da obra dela, né? Mostrando a importância do barroco para o artista mineiro, né? Podemos passar. Bom, as Madonas foram uma transição entre a guerra e a fase espacial. Aqui, no final dos anos 60, ela vai entrar também, ao lado de alguns desenhos que ela fez na fase de guerra, vai experimentar, né, a pintura e a colagem de novo, aqui aparece a colagem de novo, né, mas já dentro de uma outra temática, né, uma temática que se remete ao espaço. Nós chamamos essa série de fase espacial. Né, e aqui nós vemos um foguete espacial, né, dentro do abstrato, dentro daquela liberdade abstrata, tem a colagem que remete, né, que nos leva a ver essa engrenagem espacial, né? E os filmezinhos também aqui vão desenrolando com algumas figurinhas lá dentro, quer dizer, tem essa figuração presente na colagem e a figuração também presente nessas figurinhas que estão aí dentro desse tipo de um desenrolar de um filme. Vamos passar. Bom, e quem vai falar muito bem, né, dessa pintura espacial de Maria Helena Andrés é Selma Alvim. Ligando-se a uma temática de postura universal, Maria Helena Andrés, desde 1966, esquadrinha os cosmos, intui a rota de foguetes voadores, antecipa Aldrin Armstrong em absurdos e fantásticos roteiros postos nas telas, com toda a força de figuração pressentida e imaginada. Superando equivalências a um estágio de civilização culminante nas conquistas espaciais, sua arte atual caminha no sentido de um movimento impulsor que funde, na luta e na aventura científica, os componentes de um espírito repartido entre a dramaticidade da fase de guerra e o lirismo da fase dos barcos. Em toda a sua obra, há uma necessidade de mutação, um sentimento nômade de percorrer terras, espaços e mares, numa constante contraposição ao estático, né? Então, eu acho que ela fala muito bem, né, dessa antecipação, desse trabalho que ela está fazendo, que Maria Helena estava mostrando aí, no caso, uma exposição que teve uma repercussão muito, muito boa, né, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e ela fala também dessa questão da mutação, né, essa necessidade de estar sempre mudando, de ser nômade. Maria Helena é uma pessoa nômade, ela está sempre mudando, não só na obra, né, mas também na vida ela gosta de mudar, ela gosta de viajar, né, viajou muito. Pode passar. E aqui nós vemos um fotograma espacial, uma colagem nanquim sobre papel, um trabalho muito bonito, que nos remete, que também está inserido nessa fase espacial, né, que usa também a colagem, e que eu acho mais interessante essa figura dessa mulher dentro desse foguete espacial, né? Eu vejo ela ali, né? A artista viajando, a artista que tem contato com o mundo, segura do seu papel, da sua profissão, né? Estou aqui presente, estou aqui nesse foguete espacial. É ela, Maria Helena, naquela época. Pode passar. Bom, mudando,
experimentando, sempre mudando, experimentando. Temos aqui um experimento que a Maria Helena fez com tapeçaria. No caso, foi um trabalho coletivo que ela fez no artesanato da Providência, no Rio de Janeiro, junto com Maria Ângela Magalhães. Maria Ângela Magalhães tinha uma equipe, né, de artesãs que bordavam, né, ela coordenava essa equipe, e a Maria Helena passava os estudos, né, fez vários estudos de tapeçaria pequenos, passava para a Maria Ângela, e ela e o pessoal do artesanato, né, a equipe, fazia essa tapeçaria muito bonita e grande, né, monumental. E nós temos aqui também um texto de um crítico, Morga Mota, que fala justamente dessa tapeçaria, desse trabalho coletivo que ela fez. Os barquejos do Rio São Francisco são figuras diluídas, quase abstrações, supervalorizadas pela excelência da técnica arraiolo, empregada pela orientadora Maria Ângela Magalhães e demais integrantes do artesanato da Providência no Rio. Lá estão os relevos, as transparências conseguidas por Maria Ângela, prima da artista, e sua equipe, que orienta a parte artesanal. Enfim, da mesma forma como Maria Helena Andrés combina cores com o emprego de diferentes tintas, Maria Ângela combina cores com o emprego de lãs de diferentes nuances. É uma nova dimensão na obra de uma artista que se integra numa equipe. O caminho mais indicado no momento e parte para novas buscas em torno da tapeçaria com características de mural. Acho interessante ele chamar a atenção para o trabalho coletivo, né, desse artesanato Providência, e também para tapeçaria com características de mural, porque ela realmente é uma tapeçaria, ela fez tapeçarias enormes e muito bonitas, por exemplo, para a igreja de Nossa Senhora da Copacabana, do Rio de Janeiro. Lá tem umas tapeçarias dela monumentais, né, e que foram muito bem feitos por esse pessoal, né, por essa equipe do artesanato Providência. Bom, aqui nós já estamos entrando numa outra fase, a fase das mandalas. Aqui é o momento em que ela entra em sintonia total com o mundo oriental, né? E faz uma série de viagens à Índia, escreve muito sobre o Oriente, o Ocidente, sobre a cultura, a aproximação das culturas, né? E a mandala vai estar presente nessa série, né, que ela faz, que é muito bonita. A mandala é um símbolo de integração, né? Integração do cosmos, integração interior também. E é interessante porque nessa mandala, que eu acho uma das mais bonitas, nós temos dentro dela algumas fasezinhas da Maria Helena. Tem ali uma cidade iluminada, tem alguns templos indianos, hinduístas aqui, né? Enfim, a figura está presente aí também, né? A figuração está presente, sempre presente. Vamos ver um texto de Célia Laborne que ela escreveu para a apresentação de 3 decks de Maria Helena Andrés, uma exposição que foi feita, retrospectiva, que foi feita no Museu de Arte da Pampulha, em 74. Né? E a Célia é muito amiga de Maria Helena, ela sempre acompanhou, foi colega dela na Escola Guignard, né? Até hoje elas conversam muito, dialogam muito, e nessa época ela escreveu um texto muito interessante em que ela fala desse momento aí, né, com muita precisão. Ela vai dizer o seguinte: em 1970, Maria Helena faz uma viagem à Índia e ao Japão que a marca profundamente e lhe dá ângulos de vivência já pressentidos, mas até então não realizados. Agora ela se situa no cosmos, não mais como guerreira, mas buscando seu correto lugar, sua casa, sua integração maior. Seus pontos de união e contato com o todo crescem, aguça-se sua sensibilidade e lhe faz conhecer o terreno em que pisa. O cosmos, reconhecido como irmão, vai se iluminando em límpido azul, em suave rosado, em branco brilhante. Daí até hoje, a alvorada raia, a cor é definitivamente pura e luminosa, os anjos afloram, bolas de luz se multiplicam, madrugadas se acendem. Em telas ou papel de grande dimensão, Maria Helena projeta suas vivências. Suas aquarelas são filmes desenrolados neste autoconhecimento consciente. Seus olhos
retrata o entreabrir do lótus como um canto interior. Ela já pode aprender o fio de seu roteiro artístico como lição de vida. Começa a ter paz consigo mesma e a projetar na tela essa paz, né? É interessante porque ela pega, né, esse momento com muita sensibilidade. A Célia é uma poeta, né? Ela escreve poesias até hoje e escreve muito bonito, né? E ela fala justamente dessa integração, né, que a mandala nos mostra, né, uma integração interior, né, e cósmica. Bom, nos anos 80, a Maria Helena vai fazer uma série de painéis, são pinturas enormes, painéis enormes, né? Um deles é esse, homenagem ao cometa Halley, que está no acervo do Museu Mineiro. Dá para vocês verem, né, no abstrato, a passagem do cometa. Pode passar, esse é um painel enorme também, muito, muito interessante, que está lá no saguão da CEMIG, Energia em Movimento, né? O painel é dividido em 3 partes, e foi recentemente restaurado aí pela Moema Queiroz, que é a nossa restauradora. E, enfim, dentro da figura, dentro da abstração, né, dessa liberdade de abstração, tem também sempre a referência à figura, né, os postes, enfim, as fiações, né, o movimento da energia, a energia em movimento. Pode passar. Bom, eu não podia deixar de falar do livro que ela publicou nos anos 70 e 77, se não me engano, Os Caminhos da Arte, que está na 3ª edição, né? É um livro muito importante, onde ela fala justamente da arte como caminho, da arte moderna enquanto ruptura do passado, da arte em integração de culturas, né? Principalmente o Oriente e o Ocidente, e da formação de uma nova consciência, né? Ela fala muito dessa arte e liberdade, a liberdade está sempre presente nesse livro. Eu ia ler um trechinho, mas eu acho que é melhor a gente passar um pouco para frente, porque a Eliana vai falar muito desses livros, né? Ela vai falar desse livro e de outros livros que Maria Helena escreveu. Bom, e aqui a Maria Helena como ilustradora, né? Quando ela esteve na Índia, ela esteve lá com Maurício, Aparecida e o Pedro, o filho deles, né? E a Aparecida escreveu um texto muito lindo, né, mostrando a viagem de Pedro nos caminhos da Índia, né? E esse livro foi ilustrado por Maria Helena, né? Ele foi publicado pela Civilização Brasileira, tem também uma publicação da Comarte, mais recente, e agora nós publicamos ele no e-book dele, no ano passado, que está na Amazon, né? E esse e-book tem várias versões, tem em português, francês, inglês, italiano, se não me engano, espanhol, enfim. O Pedro está viajando pelo mundo e o livro também está viajando aí, né, na Amazon, para quem quiser comprar, né, está lá. Bom, outros registros, né, que ela fez também durante a viagem à Índia foram esses registros relacionados, né, que remetem à mitologia indiana. Aqui, no caso, a Bhagavad Gita, né? Então, eu quis mostrar esses desenhos, porque o desenho continua presente, né? Até hoje ela desenha, mas nesse momento ela desenhou muito essas, não só que ela via, né, nas viagens que ela fez à Índia, mas também integrou-se, né, à mitologia indiana. Eliana também vai falar melhor sobre esse momento aí de Maria Helena. Bom, e agora nós estamos chegando nos anos 2000, né, onde ela está fazendo releituras do que ela já fez antes, né? E vai trabalhar muito com a colagem e com projetos de escultura. Então, vou mostrar essas releituras rapidinho aqui. Aqui é uma releitura com colagem. Ela remete à fase da Cidade Iluminada dos anos 50. Então, só para vocês verem, né, a releitura agora
bastante simplificada, né? Ela remete, ela dialoga, né? Ela remete a esses trabalhos dessa fase de cidade iluminada, né? Esse está no acervo da Pampulha. E as esculturas também, né, que ela faz atualmente, agora ela faz, não é que faz a escultura, tem toda uma equipe, né, um ateliê que trabalha nessas esculturas. Essa escultura, por exemplo, sem título, mas a gente chama ela de boizinho, ela remete a uns desenhos que ela fazia nos anos 50. Pode passar o próximo, que a gente vai ver o desenho. Esse não é exatamente desse boizinho, mas ela fez vários desenhos de boizinho, a gente chama boizinho deitado, boizinho sentado. Aqui tem um deles, né? Para vocês verem de onde veio a escultura atual, né? Ela é passada para o tridimensional pela Heleninha Andrés, e depois ela é transformada em ferro, né, em escultura, pelo Allen Roscoe. Né? Essa daí foi feita pelo Allen. Pode passar. Bom, Marilena fez uma exposição muito interessante na Léo Bahia Arte Contemporânea, no início dos anos 2000, onde ela mostrou desenhos dos anos 50 e esculturas geométricas atuais. E ela teve a apresentação de Aguinaldo Farias, uma apresentação muito interessante, que ele fala da ardilosidade da linha. Ele vai dizer o seguinte: a fecundidade do desenho da nossa artista fica ainda mais patente nas esculturas, versões atualizadas da mesma família de desenhos contínuos elaborados naqueles anos. Os desenhos fechados, série de quadriláteros, enunciados exclusivamente pelas arestas, linhas que se resolvem em ângulos e quadriláteros irregulares, sobrepostos entre si, revelam-se, enfim, formas retráteis. Transpostas para o ferro, as linhas saltam no espaço, volumetrizam-se, despacham-se no espaço, abraçando-se ao ar. Na qualidade de esculturas, perdem a univocidade permitida por sua leitura no plano do papel. Postas no espaço, passíveis de serem observadas a partir de ângulos variáveis, cada um único desenho converte-se agora em vários, tanto quanto os pontos de vista de alguém que se desloca ao seu redor. Cada escultura é, portanto, um desenho plural, prova conclusiva do ardil que todo desenho, desde que produzido por mão sábia, traz dentro de si. Né? É um desenho que se transforma em escultura. Muito bem colocado pelo Aguinaldo. O Aguinaldo deve vir aqui participar de uma exposição que a gente está programando fazer no Minas Tênis Clube, né? Marconi e eu somos curadores, Marconi está aqui para conversar um pouco sobre isso depois, né? E o Aguinaldo deve vir também falar um pouco da obra de Marilena. Fica aí o convite para frente. Bom, aqui uma outra escultura que foi até mostrada lá nessa exposição, Mãe e Filho, também feita pelo ateliê, por uma equipe, né, a partir de desenhos dos anos 50. E aqui uma maior, né, uma escultura grande, monumental, que está lá no jardim do Instituto Maria Helena Andrés do Retiro das Pedras, que foi feita também a partir dessa escultura primeira, né? Paulo Mendes dos Santos projetou essa escultura maior, e é ele que está fazendo essas esculturas grandes para Maria Helena. Né? Então, tem toda uma equipe trabalhando nesses projetos. Bom, agora vamos para as esculturas outras, né? Que ela chama de esculturas orgânicas. Elas são feitas a partir de projetos de papel. A Maria Helena vai enrolando, ela fala que agora está enrolando, e daí surgem vários projetinhos de esculturas, né, que são feitas pelo Giovanni Fantausi, né, também faz parte dessa equipe do ateliê.
e podemos ver aí, em seguida, uma escultura que ele fez, que nasceu de um desses projetinhos, né? Escultura em aço, que é muito bonita, dá toda essa leveza, né? E esse movimento, né? Que é próprio da arte de Maria Helena, né? Não podia deixar de mostrar também um livro de artista que ela fez para uma exposição que nós fizemos na Galeria Livro Objeto, para comemorar os 90 anos dela, 10 anos atrás, né? Era importante, ela mostrou trabalhos atuais, né, daquela época, que remetiam muito às cidades iluminadas, e fez esse livro que eu acho muito interessante, né? No qual ela mesclou poesia que ela escreveu nos anos 50, sobre a vida urbana, a vida barulhenta e tal da cidade, com desenhos atuais, né? Que ela remete também às cidades. E esse livro é muito interessante porque ele é um desenho sobre tela, e a tela é costurada, né? Tem uma capa, e esse livro ele pode se desdobrar de várias maneiras. Ele pode se abrir, como ele pode se desdobrar enorme, né? Com vários desenhos e vários poemas. Então, é um livro aberto, né? É muito interessante. Tá? E um livro de artista feito por ela. Bom, e atualmente ela anda fotografando, ela não para um minuto, fotografando o Retiro das Pedras, que é uma maravilha, uma paisagem maravilhosa, né? Montanhas, pedras, céu, etc. Né? E aqui é uma das fotografias que ela fez para uma exposição, quer dizer, fez uma fotografia que nós, a partir dessas fotografias dela, fizemos uma exposição na Galeria Lemos Sá, onde a gente trabalhou com a questão dos elementos da natureza, a terra, a água, o fogo e o ar, né? Convidamos 4 artistas, né? O Eimar Brandão trabalhou com a terra, o Jaime Reis com o fogo, o Pedro Ariza com a água e Maria Helena com o ar, né? E eu fui curadora, eu trabalhei com éter, né? Eu e o João Diniz, porque o João Diniz fez a expografia da exposição. Então, foi muito interessante, porque foi o momento que a gente trouxe também o Instituto Maria Helena Andrés de Entre Rios para Belo Horizonte. O Instituto foi criado em Entre Rios, é a terra do meu pai, né? Ele funciona lá há muito tempo, fizemos um trabalho comunitário muito interessante lá em Entre Rios, e até hoje a gente continua fazendo um trabalho mais de longe, mas sempre dialogando, né, com as bordadeiras de Entre Rios, com a Secretaria de Cultura de Entre Rios. A Ivana vai falar mais para vocês sobre o trabalho que fizemos lá, os festivais de inverno, os mutirões, etc. Né? Mas, justamente em 2013, né, nós trouxemos o Instituto para Belo Horizonte, 2015. E a inauguração desse evento, né, dessa transposição, foi feita justamente nessa exposição Fotografia e Natureza. Pode passar. Sim. Não podia deixar de mostrar para vocês pelo menos um trechinho do texto que a Almerina da Silva Lopes escreveu para o livro de Maria Helena Andrés, que ela fala de Maria Helena Andrés, uma vida dedicada à arte e ao pensamento artístico. Isso é muito importante, arte e pensamento sempre presente. Né? Ela vai dizer o seguinte: a diversidade de atividades às quais sempre se dedicou, somadas às atribuições de esposa, mãe e professora, constitui evidência mais veemente de que o ânimo e a perseverança de Maria Helena Andrés nunca enfraqueceram. O melhor testemunho disso é o extenso projeto poético que conseguiu construir até aqui, que revela que essas diferentes incumbências não a desviaram da rota nem de seu objetivo primordial, o fazer artístico. Né? Eu acho que ela fala muito bem da Maria Helena como uma pessoa completa. Né? Ela é mãe, e é professora, esposa, e consegue se realizar, né, da forma leve em todas essas
incumbências, né? E o que é mais importante é esse fazer artístico, é a arte, é o fazer, é o processo, né? E eu vejo muito assim essa diversidade da obra dela, que ora é disciplina, ora é liberdade, tem um eixo comum que é o fazer artístico, né? Que é essa mudança, que é essa inquietação, que é esse processo, né? Está sempre em movimento, até hoje fazendo. Vamos ver ela fazendo aí. Esse é um trabalho recente que a Maria Helena está fazendo, com 99 anos, trabalhando num projeto para a Igreja Nossa Senhora Aparecida em Diamantina, né? Ela fez o projeto, já mandou, né? E esse projeto vai ser feito em azulejos, né? Então, ela está usando muitas cores azul, né? Sobre branco e tal, todas essas nuances de azul, trabalhando nisso. É um projeto também que está envolvendo outras pessoas, a Heleninha André está participando, né? Como fazendo uma expografia do mural, né? Eliana também está participando, nós todos ajudamos, e a casa do Retiro das Pedras, onde ela mora, né? Sempre transformada no ateliê. Aliás, ela foi projetada para ser um ateliê, né? E é uma mistura de casa com ateliê, né? A gente vê vários artistas que transformam sua casa em ateliê. É o caso dela aqui. É para mostrar também a vitalidade dela, né, hoje, com 99 anos, trabalhando. Bom, finalmente estou eu aqui com ela, nós duas, no momento em que ela ganhou esse troféu, né, de premiação da Associação Brasileira de Críticos de Arte, em 2017, e eu fui representá-la lá em São Paulo, trouxe o troféu, ela ficou muito feliz quando recebeu, né? Aí o Manuel Rolim fez essa nossa foto, que eu achei que é muito bonita e que mostra, assim, a nossa união, né? Nós estamos muito unidas. E aqui um aforismo de Maria Helena. Os caminhos da arte são os caminhos da vida, porque arte e vida não se separam, né? Isso está sempre presente. É a vida e a arte juntas. Bom, preparei umas referências aqui, né? Eu, como professora, não podia deixar de colocar, né, umas referências. É o livro Caminho da Arte, que eu já mostrei para vocês, que ela escreveu, né? O livro da Almerinda da Silva Lopes, Maria Helena Andrés, da Com Arte também. O livro Depoimento, que eu e Fernando organizamos, né? É o Depoimento de Maria Helena Andrés. Foi o primeiro livro da coleção Circuito Ateliê, foi ela que nos impulsionou para fazer, né, a coleção. E, recentemente, Eliane Santos e eu organizamos a Fortuna Crítica dela, né? Essa Fortuna Crítica foi lançada em e-book também, está na Amazon, e agora nós conseguimos ser aprovados, né, na lei municipal para fazer, torná-lo, publicá-lo impresso, né, o livro impresso. Estamos doidos para ver esse livro impresso. E também aprovamos na lei municipal a publicação da trajetória artística de Maria Helena Andrés, que foi feita por Eliana Andrés. Viu? Então, nós vamos lançar, se der tudo certo, né? Até o ano que vem, nós vamos lançar a Fortuna Crítica de Maria Helena Andrés e a trajetória artística de Maria Helena Andrés pelo IMA, né? Pelo Instituto Maria Helena Andrés. Bom, não posso deixar também de lembrar que ela tem 2 blogs, Minha Vida de Artista, Memórias e Viagens. Ela faz esses blogs em parceria, né, com a Ivana, ela escreve, a Ivana que coloca isso no ar, né, que publica, e está lá. É só procurar Maria Helena Andrés no site e tal, que você acha esses blogs. E tudo isso está dentro do site do Instituto Maria Helena Andrés, né? Nós temos ali nesse site não só os projetos que nós realizamos em Entre Rios, mas também aqui em Belo Horizonte, e tem a biografia dela, tem a trajetória, tem tudo lá, viu? Então, vocês podem
pesquisar, quem tiver interesse, no site do Instituto Maria Helena Andrés. Bom, acho que estou terminando aqui. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui, até agora aqui me escutando. Agora estou aberta para conversar com o Marconi e também com vocês, né? Agradeço a presença de todos e agradeço principalmente a Maria Helena Andrés, minha mãe maravilhosa, que me ensinou a viver e a sobreviver com arte. Namastê, viu? Beijo para você. Ah, que lindo! Eu fico imaginando como que deve ser tão diferente, né? Quando você faz um trabalho enquanto curadora, né? E ser curadora, como você fez esse recorte agora, né? Apresentando a sua mãe, porque é uma outra relação completamente diferente, uma relação muito privilegiada, né? Por, por estar tão próximo e participar dos processos, né, de criação dela. Você foi muito feliz nesse recorte que você fez, essa trajetória, essa longa trajetória, onde dá para nós termos assim uma percepção assim dessas buscas, né? Não só como que isso está tão bem atrelado a uma entrega de arte e vida, de busca tanto na espiritualidade quanto na academia, né? E que você vai vendo os temas eles vão se entrecruzando, mas também tem uma pesquisa de matérias, né? E como que ela é aberta para trabalhar também com outras pessoas, né? Tanto na tapeçaria, né? Agora, recentemente, no tridimensional, visitando desenhos, né? De outras décadas, de outra época, né? Isso é muito rico a gente ter esse exemplo para a gente ver como que a Maria Helena lida com um lema do Guignard, que é a liberdade com disciplina, né? Essa disciplina do compromisso dela com a poética dela, né? Com a veracidade da entrega da arte, né? Da arte, vida, mas ao mesmo tempo com muita liberdade de escolha, né? De suportes, de cores, de escalas diferentes, né? Não ficar preso, né? Agora ela aí também que tem uma trajetória grande no desenho, na pintura, se aventurando aí, né, trazendo esses desenhos, ganhando um corpo tridimensional, né, trabalhando com a equipe, olha que coisa fantástica. Da mesma forma também, como ela não perde tempo e está lá fotografando, registrando o entorno, o seu habitat. Então, muito obrigada, Marília, por essa apresentação, porque é isso que a gente tem que trazer para o campo da arte, né, para uma escola de arte, isso que é muito rico, né, mostrar como que é o processo, como que funciona, né, o cotidiano de uma mulher artista atual, que também é mãe, que é educadora, né? E que tem aí seus desejos, faz suas viagens, e como que ela vai negociando isso, né? E dando conta, né? De ter uma produção tão grande, né? E, e muito bem pontuada, assim. Muito obrigada, viu? Eu vou aproveitar e Obrigada. vou aqui chamar o Marconi, então, para a gente continuar essa conversa, né? Então, o Marconi é artista visual, curador, artista gráfico. Ele é graduado em artes visuais e mestre pela Escola de Belas Artes da UFMG. Ele atuou como curador do Museu de Arte da Pampulha entre 2006 e 2010. E ele vem operando aí principalmente na área das artes visuais e da prática curatorial
em diálogo com outros campos do conhecimento. Então, muito boa noite, Marcone. Tudo bem? Seu microfone ainda está desligado. Isso. É um prazer tê-lo aqui conosco. Puxa, o prazer é todo meu. Quero cumprimentar os professores e professoras da querida Escola Guinhar, que foi meu primeiro espaço de formação, a quem eu sou muito grato, né? Cumprimentar também a Marília, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e para falar um pouco dessa trajetória, né, de uma artista singular, né, como é a Maria Helena Andrés, né? Sim. Eu acho... Bom, a gente está nesse desafio de preparar uma exposição, né, que tem esse desafio de ser um retrospecto, né, de toda essa trajetória que é tão diversa, que é tão múltipla, que fica tão evidente na fala da Marília, né? Quer dizer, uma artista... Quantas Maria Helena a gente percorreu, percebeu e visualizou, né, diante desse sobrevoo que a Marília Andrés trouxe aqui, né? Vamos falar da Maria Helena artista, da Maria Helena escritora, da Maria Helena ilustradora, da Maria Helena escultora, da Maria Helena que publica em blogs, enfim, essa necessidade acaba se configurando como um grande desafio para os curadores, né? Quer dizer, como fazer esse exercício de síntese, né, que é necessário para que toda exposição ocorra, né? Toda exposição é um exercício de síntese, não é possível, né, na exposição que estamos preparando para a Galeria de Arte do Minas Tênis Clube, sobrevoar toda essa diversidade, toda essa multiplicidade, né, e essas inúmeras, né, Maria Helena que existem, né, ao longo desse centenário, digamos assim. Mas se a gente tem muito que celebrar os 100 anos de uma artista mulher, né, eu acho que isso é muito importante, né, nós temos também que pensar do quão longevo é a trajetória da Maria Helena, né? Uma artista que, desde os anos 40, investiga de uma forma inquieta, né? De uma forma impulsiva, né? Artista curiosa que transita por múltiplas linguagens, por muitos meios, né? Que trabalha com diversas materialidades, quer dizer, é um desafio enorme, né, para os curadores tentar transitar e apresentar e traduzir tudo isso, né, e fazer esse exercício de concisão, né, numa exposição que nós temos a expectativa agora de abrir no segundo semestre de 2022, né, na Galeria de Arte nesse clube. Inclusive, assim, dizer que esse é um espaço que tem acolhido, mostrado a produção, né, das artes visuais mineira e brasileira, né? Eu acho que a Galeria do Minas Tênis Clube se configurou como um espaço onde abriga, né, trajetórias importantes, né, de artistas e produtores, né, no campo das artes visuais aqui em Minas Gerais e no Brasil, o exemplo de Lotus Lobo, de Lorenzato, de Fátima Pena, de Andréa Lana, e sempre com muita competência. Então, nós temos uma grande expectativa na formulação e na construção dessa exposição. Bom, Marília, eu acho que, na verdade, eu não tenho muito o que dizer, porque eu só tenho a agradecer, porque o que você fez aqui foi nos oferecer insumos, né, para a compreensão e a fruição da obra, que é tão vasta e tão rica da Maria Helena, né? Nós estamos com esse desafio de apresentar, então, uma exposição que eu e a Marília, né, vamos compartilhar essa curadoria, de apresentar essa trajetória que é tão vasta, né, que pode estar alicerçada na cor, né, na linha, você tem fases, como a gente viu, fases figurativas, você tem fases abstratas, mas a linha, a cor sempre como algo que estrutura, né, toda essa pesquisa, né? E a ideia nossa é, sim, percorrer um pouco essa trajetória, talvez não de forma cronológica, porque eu sinto na sua fala, Marília, eu acho que sua apresentação demonstra isso, que a trajetória dela é muito mais espiralada,
do que uma linha reta, né? Não são fases estanques, né? Ou seja, não começa, termina e ela inicia um novo procedimento, não. A gente tem campos de força, a gente tem interseções entre as fases, a ponto de, agora, essa última investigação das colagens que você nos apresenta, remeterem e revisitarem, né, as cidades iluminadas e a fase construtiva, né, dos anos 50, imagina. Nós estamos falando de um hiato de tempo, né, de 70, 60 anos, né? Então, é extraordinária essa liberdade, né, de trânsito, né, que a Maria Helena trabalha, né? Eu tive no ateliê, já começamos a fase de prospecção, de estudo do acervo, né? Estive lá no instituto e pude ver a beleza que são essas colagens, né? Um exercício de síntese absoluto, assim, de pureza, sabe, de uma forma aguda, precisa, como ela lida com esses fragmentos de papéis cromáticos e coloridos. E, assim, eu não vou me estender muito, mas porque também acho que seria interessante abrir um pouco para a conversa, mas eu vejo no trabalho dela, assim, 3 questões que são muito estruturantes, assim, nessa trajetória. Isso, para mim, ficou muito evidente na fala da Marília, né? Quer dizer, que é uma característica cósmica, uma característica telúrica e uma característica experimental, né? Quando a gente está falando de naves e naus, né? Quando a gente está falando de espaço, de naves espaciais, de mandalas, de cometas, né? E agora ela vai para uma outra nave, que é a internet, né? Ela ganha o ar, né? Ela vai se interessar por publicar e tornar os seus pensamentos e toda a sua construção, assim, e tomando a internet como abrigo, né? Então, acho que essa virtualidade, tendo a pensar que essa virtualidade, preciso pensar nisso melhor, mas que essa virtualidade sempre esteve presente na obra da Maria Helena Andressa, sabe? Uhum. E essa evocação escultórica, gosto muito desse pensamento que, acho que foi o Aguinaldo, né, disse, né, que cada escultura é um desenho plural, mas eu diria também que cada desenho é uma escultura plural, né? Quer dizer, isso é extraordinário quando a gente vê essas dobras, nessas fitas enroladas, a escultura que evocar, o desenho que evoca um desejo escultórico. Então, e agora a fotografia, acho tudo isso extraordinário e tudo isso é assunto e insumo para uma exposição. Bom, cabe aos curadores, né, tentar costurar, né, tudo isso, né, uma trajetória que é tão diversa e tão plural. Disciplina e liberdade, né, isso fica muito evidente, né, na apresentação. Então, a ideia também da exposição, quer dizer, é percorrer essas inúmeras fases, mas também criar um espaço de experimentação e de mediação para crianças e para o público distinto, né? Assim, criar uma sala que talvez a gente pudesse ter ali algumas experiências e alguns jogos ou algumas atividades que possam potencializar, né, essa multiplicidade de procedimentos, meios, processos e pesquisas da Maria Helena, né? Quer dizer, o público, a partir de uma experiência, de um espaço, de uma expografia pensada e desenhada, né, para abrigar essas manifestações, poderá, mediado por essa experiência, adentrar e, enfim, viajar, talvez seja uma boa palavra, né, já que a gente está falando de naves e naus, viajar nessa trajetória que é tão vasta e tão rica, né? A ideia também inicial é que a gente tenha uma sala audiovisual, né, para apresentar alguns filmes e ter, de fato, também o depoimento, as falas e, enfim, essa trajetória narrada e discutida e contada por ela, né? E é por aí que a gente vai, né, Marília? Estamos nesse percalço, né, nesse desafio. Então, eu termino aqui agradecendo a companhia de todos e a gente fica aberto para conversar com o público. Não deixa de ser um desafio, né? Um desafio, mas estamos juntos nesse desafio. Sim. Muito bem. Lorena, você quer... Eu vou só fazer uma questão aqui. Obrigado, Marconi, obrigado, Marília, belíssima apresentação, muitos
muitas mensagens aí agradecendo e reconhecendo aí a precisão, assim, o trato que você deu, Marília, para esses slides que você nos trouxe, com uma obra tão bem representada, é uma síntese, né? Temos uma questão de tempo, pessoal, e temos bem pouco tempo nesse momento, mas eu queria convidar, é uma tarefa aqui bem ingrata fazer esse papel de corte, né? Porque realmente temos uma questão, precisamos terminar daqui dentro de 3 minutos. Os comentários são muitos, e para não fazer nenhuma injustiça, eu vou convidar tanto Marconi quanto Marília, após a live, de observar, olhar e, de repente, debater alguma coisa lá no chat, de fato, porque são muitos comentários aí de pessoas próximas, tá, Marília? Eu acho que a gente vai cometer uma injustiça grande se a gente começar a ler e não der conta. Por outro lado, assim como o Marconi disse, temos uma questão que eu acho, temos mais de uma, mas, enfim, tem uma questão pontual que eu acho que se encaixa no nosso tempo, que aí eu acho conveniente, então, a gente pôr isso que é mais para debate, né? O que vocês acham? Tá ok? Uhum. Perfeito. Quem nos faz essa pergunta é a Neliane Santos. A parte, Marília, que você apresentava sobre a transição lá daquela fase da guerra e das Madonas, né? Então, ela pergunta, vou ler em voz alta. Marília, a passagem da fase guerra para as Madonas foi em sequência? Como toda a obra dela tem passagens de espiritualidade, será que a retomada do tema religioso seria uma função em função da angústia da guerra? Uma pergunta para você, Marília. Obrigado, Neliane. Eu acho que sim. Você respondeu a pergunta. Eu acho que sim, né? Toda aquela angústia que ela viveu de guerra, né? De tortura, de ditadura, né? Tudo aquilo que ela viveu naquele momento, de repente descobre uma maneira de sair através das Madonas, através da religião, através da espiritualidade, né? Para essa fase de Madonna. E foi realmente uma sequência. Né? Uma sequência, sim. Você conhece a obra dela também, né, Leliane? Nós fizemos juntos o trabalho da fortuna crítica, o levantamento da fortuna crítica dela. E então você vê que uma fase não termina uma fase e começa a outra, mas elas vão se entrelaçando, né? Vai a guerra, e a Madonna aparece, mas continua fazendo desenhos de guerra, uma coisa assim, que não é muito rígida. Né? Mas é isso, a espiritualidade está aí, depois da guerra. Muito bem, Marília. Pois, com isso, chegamos no momento, então, final, concluímos a questão do tempo. Eu vou convidar, antes de chamar a Lorena, então, para fazer as palavras, conduzir aí a finalização, convidar todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto na gravação quanto ao vivo, na próxima semana, então, dia 28, deixa eu retomar aqui a nossa programação, convidar todas as pessoas a acompanhar a quarta live dessa série de lives, que será, então, dia 28 de junho, com o tema Arte, Educação e Maria Helena Andrés, com a presença de Ivana Andrés e Tereza Rolim, nesse mesmo horário, 19h30, aqui no canal da Escola Guiar. Só uma observação rápida aqui, Marília, nos comentários, poucas vezes o que você trouxe agora foi chamado de aula. Muitas pessoas agradeceram a verdadeira aula que você trouxe. Muitos comentários, eu queria, de fato, já que a gente não teve tempo aqui, te convidar você e ao Marconi visitarem depois os comentários no chat, que não são poucos, e muitos encaminhados, inclusive, a Maria Helena Andrés. Eu queria que você repassasse aí os cumprimentos e os agradecimentos. Tá bom, Marília? Eu desejo a todos boa noite, eu fico por aqui, passo a palavra a você, Lorena, e muito obrigado, Marconi, Marília, e muito boa noite a todas as pessoas. Obrigada, Alexis. Obrigada, Janaína. Eu quero agradecer a apresentação da Marília, que, como eu já disse, né, anteriormente, muito rico, inclusive
os estudantes, né, terem acesso a esses processos mesmo de criação, né, como que a coisa vai funcionando, né? E agradecer ao Marconi por colocar aí a grande questão que ele tem aí pela frente, né, que é um grande desafio mesmo, né? Imagino que vai ser muito rica essas discussões suas, né, entre você e Marília, né? Marília com um olhar mais próximo até mesmo pela questão familiar, né, de ter vivenciado, né, isso ao longo da vida, e você com esse olhar, com esse recorte também de fora também, né, claro, conhecendo Maria Helena, mas vem aí, né, com o olhar de fora que auxilia bastante, né? O tanto que é importante também ter esse olhar também deslocado de fora aí para a gente, né, fazer essas pontuações. Gostei muito assim dos títulos que eu já vejo, assim, você meio visualizando os esquemas, né, naves e naus, assim. É bom como ver, você, né, consegue ver assim, esse mapeamento. Então, muito obrigada por trazer esse flash, né? E que eu acho que é isso mesmo, né? Para a gente ver como que é o processo, como que funciona uma curadoria, né? E, e agradecer a contribuição de vocês, né? E isso com certeza só fortalece aí também o nosso desejo e a vontade de ver como que será essa exposição, com certeza, né? Muito obrigada e boa noite. Agradecemos. Obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado, Marconi, obrigado, Lorena, obrigado, Alex, obrigado a todos vocês, Vanessa. Boa noite, Até pessoal. mais, então. Boa noite. Boa noite.